Olá, estamos aqui hoje no programa Código de Honra, programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, e hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Cláudio Gômara de Oliveira. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. O Dr. Cláudio é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Federação Interamericana de Advogados, além de ser diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo. E hoje vai falar conosco sobre a reforma trabalhista, não é isso? É isso mesmo. Então, tá bom. Me fala uma coisa, Dr. Cláudio, a reforma trabalhista, ela é necessária, com urgência, sem urgência? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Sim. Primeiramente, eu gostaria de dizer a honra de estar aqui presente com esse convite e já indo diretamente ao tema de reforma trabalhista, eu acho que ela é mais que urgente, porque nós temos como parâmetro a base do direito do trabalho é a consolidação das leis do trabalho. E essa consolidação é de 1943, então ela está mais do que envelhecida. São normas trabalhistas que, na época, eram para o começo da industrialização do Brasil, principalmente na área têxtil, até afastando o trabalhador rural. Então, depois ainda apareceu a Segunda Guerra Mundial, começaram a indústria automobilística e assim ficou parada a reforma trabalhista. E hoje é o tema principal até do próprio governo de tentar fazer uma reforma trabalhista. E para surpresa, até ontem, o próprio ministro do Trabalho já disse que a reforma trabalhista seria para o segundo semestre do ano que vem. Então nós vemos que, para amadurecer, quer dizer que eu acho que já deveria estar amadurecida há muito tempo. E são vários os pontos que são preocupantes, porque nós temos uma CLT onde estão colocadas profissões que já não existem mais. Por exemplo, telefonia submarina, datilografia, quer dizer, regulamentando a datilógrafa. Não existe mais datilografia, não existe mais essa parte submarina e outras coisas mais. Enquanto com a globalização e com toda a parte de informática, existem novas profissões que poderiam ser regulamentadas pela CLT. Então, nós temos aí a CLT que deveria não só ser reformada com essas novas profissões, como também uma flexibilidade quanto às normas de direito do trabalho. O ponto que eu coloco como o principal ponto para uma reforma trabalhista no Brasil, que eu vejo é o tamanho do nosso país, porque a legislação sempre foi cópia de países europeus. A origem da própria CLT geralmente é colocada como cópia ainda da Carta del Lavoro do direito italiano. Então são países pequenos, ou mescla de direito português ou francês, ou não habituado ao país com uma dimensão como o nosso. Então, nós temos uma legislação para o Brasil todo, de um país que tem uma dimensão continental, onde se regula. Eu dou um exemplo clássico que eu falo às vezes em palestra. O exemplo clássico é da fixação da jornada de trabalho do intervalo. O intervalo pela CLT é de 1 a 2 horas. Mesmo quando as negociações coletivas dizem que pode ser maior ou menor, os tribunais têm decisões rígidas de que não poderia passar de 1 a 2 horas. Ora,
Nós vemos no Nordeste, com o calor, ficando limitado a 2 horas, quando seria o caso de mais horas. Ou no Sul, menos, porque um frio, o trabalhador quer ir logo para casa. Então, é um exemplo que aí tem várias consequências, que o trabalhador deveria se alimentar mais cedo, com pouco tempo, com muito tempo, ou fora ou dentro da empresa. Bom, tirando isso, o que eu quero dizer é que as condições de trabalho serem regionais, serem de acordo com a região, ou com o estado, ou com a própria empresa. Então, um trabalhador metalúrgico do Rio Grande do Sul não pode ter as mesmas condições que um trabalhador metalúrgico do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Manaus. E tivemos já exemplos clássicos no Brasil, por exemplo, quando mudou o fuso horário de verão para o Brasil todo a primeira vez, o Manaus, os empregados compareceram 1 hora antes da fábrica, porque a parte orgânica do trabalhador de Manaus chegou naquela hora antes, não adaptou ao horário. Né? Tem muitas de formação até de origem indígena, não se acostumaram. Então, voltou-se ao horário antigo no norte e nordeste do Brasil. Então, essa adaptação regional que eu acho que deveria ter nas condições de trabalho. E o Brasil não adota. Eu acho que até um exemplo americano muito interessante de cada estado ter as suas condições de trabalho, de serem decididos pelo estado ou pela região e não ficar em função de normas que vêm do país. Né? Então, acho que essa reforma seria necessária e urgente, mas visando uma parte mais regional de adaptação ao trabalhador de cada local. Bom, hoje nós temos já algumas propostas tramitando, propostas do governo, propostas do legislativo. Essas propostas, elas atendem à necessidade do país ou elas precisam ser ainda reformuladas? Assim, o governo apresentou algumas propostas, primeiro de 12 horas, colocando só 12 horas, depois limitando o horário. E essa proposta houve uma crítica muito grande das centrais sindicais, então já parece que houve um certo recuo. Houve uma proposta de pagamento de hora, que eu acho até interessante, mas precisaria uma análise melhor do contrato de trabalho por produtividade. Seria o médico que daria o exemplo que foi dado para a produção, por procedimentos dele, né? Ou se não, recebendo por hora dentro de um espaço de tempo menor. Então, contrataria um empregado por tantas horas por dia e recebendo os direitos trabalhistas de forma proporcional, por exemplo, 13º, férias e o fundo de garantia. Então, seriam trabalhadores recebendo menos e até é razoável, por exemplo, fora, às vezes, indo no hotel na Europa, indo numa recepção, ver que às vezes o empregado trabalha 1 dia, 2 dias só na semana, dentro da necessidade dele e do próprio empregador. Quer dizer, que não necessitaria um regime integral e há um acerto até via sindical, e o que não existe atualmente. Então, uma das propostas do governo, eu acho que essa seria interessante para uma análise, seria essa. Essas propostas, elas já contemplam a geração atual que não se vê tão atrelada aos horários fixos? Ou ainda nem se menciona nada disso? Não menciona, mas é interessante. É interessante essa parte de... Já existe a chamada a compensação de horas, né, por um determinado período, né,
que faz a compensação. Um dia trabalhando mais e descontando depois um dia trabalhando menos. E tem certas profissões que, principalmente a área de publicidade, onde há uma energia muito grande. Até eu fiz o curso da Escola Superior de Propaganda, fazia Direito de manhã e a SPM à noite, via que às vezes na parte de criação você fica 1, 2 dias criando, né? E depois fica uma semana, 2 descansando. Então, em função dessa atividade que sai fora da CLT de 8 horas e 11 de descanso, tal, há deveria haver uma adaptação para cada profissão. Isso que é aliás, a jornada 12 por 36 horas, que hoje é adotada nos hospitais, também foi uma criação em função de uma realidade, né? Então, essas realidades, como eu citei da criação de publicidade, como essa jornada do hospitalar, que é 12 por 36, e outras profissões que vão surgindo com a globalização, eu acho que deveria haver na CLT esse tipo de possibilidade e não da rigidez que tem lá, da jornada de 8 horas e só, né? A gente percebe que no direito do trabalho não existe um código, né? Não existe o Código do Direito do Trabalho, nem o Código de Processo do Trabalho. Existe a CLT. O senhor acha que deveria haver um código, tanto do trabalho quanto do processo do trabalho? Eu acho que o Código do Trabalho seria interessante, principalmente para crescer a necessidade da negociação coletiva. É importante um código nesse sentido. Por exemplo, na nossa Constituição, até indo para uma reunião de advogados ou para comentar a nossa Constituição, eu fico até constrangido ao analisar a nossa Constituição, porque a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, que é muito bonita nesse aspecto democrático, mas no seu artigo 7º, eu sou um crítico total, porque o artigo 7º diz o seguinte, na nossa Constituição, diz que a hora extra tem que ser paga com 50%, que as férias têm que ser pagas com 1/3 a mais. Depois, no final, diz que o fundo de garantia tem que depositar, em vez de 10%, 40%. Que o auxílio maternidade, em vez de 84 dias, tem que ser 120 dias. Isso está na Constituição. Isso é matéria constitucional que pode ir para o Supremo, pode ir lá lotar o Supremo com esse tipo de matéria. Quando toda essa matéria é objeto de leis infraconstitucionais. Então, essa matéria que está na Constituição, que colocaram na Constituição como se fosse um benefício para o empregado e poderia ser beneficiado numa lei ordinária, né, deveria estar num código do trabalho. Eu acho que e não na própria Constituição. E outros direitos do trabalhador. Então, fica um retalho da Constituição e uma emenda da CLT para dizer o que os 50% da hora extra que está regulada na CLT está na Constituição. A Constituição é uma emenda da CLT. Veja a contradição, não sei se seria bem a palavra contradição, mas o absurdo jurídico de norma que eu entendo assim. Então, e na parte processual, sempre houve cada execução é de um jeito na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a CLT tem poucos dispositivos regulando a execução. Então, joga-se uma parte para o Código de Processo. Antigamente entendia-se que poderia como aplicação subsidiária,
outra seria a antiga lei de execução fiscal, quer dizer, que então fica num imbróglio sem um posicionamento. Eu acho que se não tivesse um código de processo, que então aplicasse o código de processo civil mesmo como código, para não ficar essa dúbia interpretação que ficaria sempre a jurisprudência oscilante na aplicação da parte processual. E o que resulta? A segunda-feira teve no próprio Tribunal do Trabalho, eu fui representando o IASP, para a semana de execução, que é a primeira semana de execução do Brasil. Veio o ministro do Trabalho, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, onde o próprio juiz de execuções do Fórum Rui Barbosa aqui em São Paulo falou que 70% das execuções quase são inexequíveis e que teria terminado uma vara que foi feita especialmente para executar a VASP, iniciada em 2006, para terminar agora em 2016, quer dizer, foram 10 anos só para executar a VASP. Veja a demora em executar, e existe o bloqueio de bens, existe ofícios ao DETRAN, aos cartórios de registro de imóveis, a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, tudo isso ainda há somente 30% como resultado positivo de execuções dos processos trabalhistas. E a estrutura sindical brasileira, ela precisa de reforma, na sua opinião? Ah, sim, ela precisa, porque eu acho que deveria ter, primeiro, deveria ser a base territorial, porque, em princípio, um sindicato só pode ter um sindicato por categoria numa base territorial. E deveriam ter vários sindicatos. Quer dizer que então, isso seria o primeiro passo e maior participação da negociação do sindicato. Quer dizer que o sindicato não ficaria uma categoria atrelada a determinado sindicato. E a negociação para possibilitar essa flexibilidade maior do sindicato, das condições, e não ficar limitado a um determinado sindicato. Então, existe aquilo, bom, aqui nessa cidade o sindicato é forte, então mudo a sede para outra cidade onde o sindicato é mais fraco, esse tipo de procedimento que existe no nosso país. E a Justiça do Trabalho, hoje, na sua opinião, atende os seus jurisdicionados? Olha, eu acho que tem tido um esforço da Justiça em atender. Tem agora processo eletrônico, sempre está tentando, mas na prática nós vemos coisas muito tristes em função do empregado. Por exemplo, no interior, uma cidade, determinada cidade onde tem a vara do trabalho, e as cidades em volta dependem dessa vara do trabalho. Então, se o empregado trabalhou na cidade vizinha, trabalhou lá, mora lá, ele tem que ir no dia da audiência para outra cidade, levar as suas testemunhas para essa cidade. Então, há uma dificuldade em locomoção, até, estou falando não quanto à parte de direito, nada, a parte de locomoção para essa cidade. Né? Então, o jurisdicionado nisso perde tempo. Hoje, por exemplo, soube aí pela uma comunicação que tem processo que foi distribuído aqui no Fórum de São Paulo, marcando audiência para 2018. Não. Quer dizer que o jurisdicionado está sendo
para receber para ter audiência em 2018. E mais ainda, nós temos na Justiça do Trabalho, ao contrário da própria Justiça Comum, que tem as varas cíveis, as varas e os tribunais, nós temos as varas do trabalho, segunda instância, os tribunais regionais do trabalho, e a terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Fora a possibilidade ainda dos recursos extraordinários com toda aquela matéria trabalhista que seria matéria constitucional. Então, tem várias instâncias para o empregado, no caso esse jurisdicionado, percorrer para receber o fruto de uma condenação. A arbitragem e a mediação, elas já vêm sendo utilizadas na Justiça do Trabalho ou deveriam ser mais utilizadas na Justiça do Trabalho? Muito bem, é um tema bem importante, porque ela está sendo divulgada para ser em todo o direito, e no direito do trabalho tem uma barreira, que é a do que o empregado tem que ser sempre assistido. Então, eu entendo que deveria haver um desenvolvimento maior. É barrada na justiça, decisões da justiça não admitem a arbitragem como solução para os conflitos trabalhistas. O que acontece? O empregado sai da empresa, mas tem a sua rescisão homologada no sindicato da categoria dele, quer dizer que ele tem uma assistência lá, mas pode recorrer ainda, às vezes, a um núcleo, chamado núcleo ou comissão, para reivindicar um eventual direito. Também não resulta a parte final, então seria na justiça. Então, a justiça, criou-se na justiça a cultura de que só a justiça que resolve. Tanto o empregador também fica tranquilo, porque só uma homologação judicial é que resolveria um conflito trabalhista. Então nós temos aqui em São Paulo, são 90 varas trabalhistas, mais 20 varas na Penha e 20 em Santo Amaro. Então, com esse número de varas, para poder atender onde somente resolve-se na justiça. Então, poderia haver mecanismo com assistência maior do próprio sindicato ou diretamente nas empresas para ser possível resolver o conflito antes. E aí há aquele jargão de que, então vai para a justiça porque lá resolve, homologado pelo juiz e pronto. É isso. E a gente vê hoje, após a crise de 2015, crise que ainda se arrasta em 2016 e talvez vá se prolongar em 2017 um pouco, 2018, mais de 11 milhões de desempregados. O que a gente poderia fazer mediante alterações na lei trabalhista, né, que viriam a facilitar aos empresários a gerar mais emprego? A terceirização seria uma opção, ou o que mais o senhor sugere? A terceirização, ela não existe uma norma, uma lei clara da terceirização. Então a terceirização praticamente é uma criação. Hoje, o que é definida a terceirização? A terceirização existe, ela seria lícita se ela, dentro de uma empresa, ela estaria na atividade meio, por exemplo. Então, empresa metalúrgica, se ela terceiriza a limpeza, segurança, que seriam atividades meio, então ela pode. Agora, se ela terceiriza aquilo que seria atividade fim, ela não pode. Esse é o conceito que tem pautado as decisões judiciais. Há projetos de lei e caminhando para que a terceirização seja
no sentido de especialização. Então, surgindo as empresas, principalmente na área de informática, onde são especializações muito grandes, então, que caminham para a atividade fim, mas é de uma especialidade tão grande, de uma técnica onde avança a tecnologia em que permitiria a terceirização. Então, seria uma forma também de aceitar a terceirização em função de abrir um campo de facilitar o desemprego. E haveria algum outro modo de prestação de serviço que não estaria atrelado ao contrato de trabalho? Poderia haver isso? Existe a função básica do contrato de trabalho que precisaria entender melhor. O contrato de trabalho é um contrato chamado a primazia da realidade. É o que existe. Então, às vezes as empresas não têm entendido bem essa parte. Então, faz a pejotização, quer dizer que dando o contrato, fazendo o empregado ter uma empresa, uma pessoa jurídica, ou através participando de uma cooperativa, ou como autônomo, mas na realidade ele é um empregado subordinado, com horário, recebendo mensalmente. Então, quer dizer, essas fugas é que não resultam em nada. Quer dizer que então é empregado e chega na justiça, a empresa é penalizada. O que vê, assim, às vezes em países mais rígidos é que, puxa, um país desenvolvido, ele acata as normas de direito do trabalho? Não, porque a penalização, a fiscalização é forte. Até assim, não é só da fiscalização do governo, que nem seria a nossa fiscalização da Delegacia do Trabalho, através dos seus auditores, mas uma fiscalização do próprio sindicato. Então, a empresa multinacional lá fora segue as normas. Segue as normas porque as multas são muito grandes. Então, não vai quase processo, não surge processo na Justiça do Trabalho, porque se o empregado trabalhou hora extra, recebe. Se ele trabalhou e não recebeu, a empresa é punida. Então, devido a essas multas de valores elevados, cumpre-se a lei, né? Muito bem, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço a todos os nossos entrevistados, que é sobre carreira, né? O senhor é um advogado, já está aí com sua carreira bem sucedida. E o que o senhor pode falar para os atuais estudantes de direito sobre a profissão da advocacia? Que conselhos o senhor daria a todos esses estudantes de direito? Sim. Bom, estudem, né? Porque o estudante de direito é para estudar, né? Tem que gostar do estudo, de pesquisa. Hoje, então, é uma maravilha, porque antes eu tinha que ler um diário oficial, um atrás do outro. Hoje está tudo na internet. Então, quem quer seguir uma carreira de direito é o estudo, é a parte de pesquisa. Hoje a pesquisa se faz direto, né? É uma maravilha isso, né? Antes você tinha que ir livros, revista dos tribunais, ler as decisões. Hoje não, está tudo no Google, na própria internet. Então, eu acho que a principal coisa do estudante de direito e a carreira hoje, veja, os absurdos do nosso país é que nós temos mais faculdades de direito, acho que 1.300, mais que o mundo todo. É uma pesquisa que assusta,
porque muitos estudantes de direito não vão para a carreira e nós temos 5 milhões de reprovados nos exames da OAB, quer dizer, não vão para a advocacia, não vão ser advogados. Então, esses estudantes praticamente fazem a faculdade, são bacharéis, mas não exercem. Então, precisaria de uma dedicação melhor. Então, eu acho que o estudo, a preparação é a coisa mais importante, né, para seguir como advogado. Doutor Cláudio, eu gostaria muito, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, agradecer a sua participação nesse programa, contar com a sua presença em novos programas. Pois é. E encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Para isso, eu gostaria de perguntar se o senhor tem alguma consideração a fazer aos nossos telespectadores. Se tiver, pode fazer. Pois não. Eu só completando, porque hoje para os estudantes existe uma série de novos ramos do direito. Então, o Brasil ainda está limitado ao direito civil, direito do trabalho, direito, como antigamente eram as profissões médico, advogado, engenheiro. Hoje existe direito de lazer, direito da internet, direito de imagem, direito da mulher, direito do ócio, direito, uma série de direitos, direito nuclear. Então, essa parte toda de direito que está nas redes sociais, seria interessante a especialidade nesses novos direitos, né, para que sigam essa nova carreira, não só o direito autoral, mas o direito de imagem, né? É muito interessante. É isso que eu queria dizer. Bom, e agradeço aí o convite. Bom, encerramos agora então o nosso programa Código de Honra. Programa este realizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que se encerra agora. Nos encontramos na próxima semana.